esse nosso tema, que é motivo aí de muitas discussões, divergências, tema polêmico, não é? Temos uma emenda constitucional em vigor aí já, desde o dia 14 de julho, né? A emenda constitucional 66, que já foi chamada, enquanto proposta de emenda à Constituição, já foi chamada de PEC do divórcio, embora alguns chamassem de PEC do casamento. Com isso eu já vou mostrar que existem duas formas de se encarar, não é, essa nossa emenda constitucional, e é sobre isso que nós vamos falar um pouco, trazer um pouco aí das nossas preocupações, reflexões de todos nós. Teremos ainda sobre esse mesmo tema mais duas palestras, o doutor Aloysio Catani e o doutor Nelson Chiquicima, presidente da Comissão de Direito de Família, no dia 8 agora. E o doutor Catani dia 24, não é, doutor Catani? Então, são três colegas falando sobre o mesmo tema, então vamos ter muitas reflexões aí. Mas, enfim, o importante, perdão. Algumas reflexões. Então, eu gostaria de começar, se o nosso tema é divórcio, antes de falarmos do divórcio, e logicamente ele significa a dissolução do vínculo do casamento, nós precisamos falar um pouco do casamento. Antes de entrar no tema, propriamente dito, é importante nós dizermos que por que alguém se casa? Não é? Porque hoje nós temos discutido tanto, a partir da Constituição, os princípios constitucionais que regem o direito de família, não é? Princípios constitucionais fundamentais da República Federativa do Brasil, como, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, não é verdade? Que é a base de todo o nosso direito e do nosso direito de família em especial, princípio da paternidade responsável, não é verdade? O princípio da igualdade, da isonomia, são princípios constitucionais que regem o nosso direito de família. E aí, nós pensamos, o casamento, por que as pessoas se casam? As pessoas se casam porque elas querem se unir para constituir uma família, não é verdade? E quando se casam se submetendo a um regramento formalíssimo, porque o casamento é a maior formalidade do direito de família. Então, falando sobre isso, já digo, as pessoas desejam se unir porque se amam, elas mantêm uma relação de afeto e intenção de constituir família, não é verdade? E hoje nós já sabemos, com ou sem filhos, porque o artigo 226, parágrafo 7º da Constituição, claramente estabelece que o planejamento familiar é livre decisão do casal. Então, se em outra época a prole, né, ou ter filhos era uma das finalidades do casamento, ao lado de se unirem homem e mulher, né, pelo amor, logicamente, mas com a intenção, já dizia Clóvis Bevilacqua, não é? Com a intenção de regular relações sexuais, ou seja, o princípio monogâmico do casamento, não é? Terem filhos, a prole, e constituição de patrimônio comum. Era assim na década de 50, não é? Na segunda metade do século XX. E hoje, no século XXI, e ainda no século XX, da Constituição para cá, nós sabemos que não é uma finalidade indeclinável do casamento a constituição de prole, né? Ter filhos. Mas as pessoas ainda se casam, se submetendo a um regramento, né, formal, a um processo de habilitação, né, sendo que, desde 88, já temos abrigados pela Constituição pelo menos três formas de entidades familiares. O casamento, civil ou religioso com efeitos civis, a união estável e a monoparentalidade. Recentemente, né, uma alteração no Estatuto da Criança e Adolescente, realizada pela Lei de 2010, né, que introduziu o conceito de família extensa ou ampliada. Por que eu estou fazendo toda dando esse introito, essa introdução? Por quê? Para mostrar, já de início, que as pessoas que se casam e se submetem a um regime formal. Não é verdade? E, além disso, assumem deveres do casamento. Portanto, é um conjunto de direitos e deveres que os cônjuges assumem, homem e mulher, porque existe a diversidade de sexo presente no casamento, não é isso? Diversidade de sexo. Portanto, assumem que deveres, e que deveres são esses? Sabemos que, artigo 1566 do Código atual de Civil, dever de fidelidade recíproca, não é isso? Dever de vida em comum no domicílio conjugal, no inciso 2º, assistência mútua, no inciso 3º, sustento, guarda e educação dos filhos menores, e, logicamente, por toda a vida, mas enquanto menores, sendo um dever, não é?
que está previsto no artigo 229 da Constituição, primeira parte, né? É dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos menores. Né? E respeito, consideração, lealdade, enfim. São 5 incisos que demonstram claramente que os cônjuges assumem deveres do casamento. Aí eu pergunto, diante desse reconhecimento, que o próprio artigo 5º, inclusive, hoje nós falamos claramente, aqui, né, a doutrina, a jurisprudência claramente vem acolhendo, nem toda a matéria ainda é objeto de legislação específica, mas já está a caminho de. Nós já falamos claramente em socioafetividade e em homoafetividade. Ou seja, pelo artigo 5º da Constituição, né, de acordo com o artigo 5º, as pessoas devem ter a sua dignidade, né, de pessoa humana preservada. Não é? E para isso elas buscam a felicidade. E elas têm liberdade para constituírem suas famílias, não é isso? Então não existe mais uma obrigatoriedade, como já existiu no século passado, de se constituir uma família legítima, porque só seria legítima aquela que adviesse do casamento. E as outras formações familiares eram todas ilegítimas. Nós não estamos mais vivendo essa época. De 88 para cá, nós já temos expressamente reconhecido pelo ordenamento jurídico, reconhecidas as entidades pelo casamento, união estável, como eu disse, e monoparentalidade. E temos já pela jurisprudência e também pela conformação dos artigos que já constam do nosso Código Civil, com os fundamentos constitucionais aos quais me referi, também reconhecidas a socioafetividade e a homoafetividade. Né? Ou seja, aqueles parentes que já não são nem pelo vínculo biológico, de sangue, nem pelo vínculo de registro, não é? Mas também podem ser considerados parentes. O vínculo de parentalidade pode ser requerido e reconhecido judicialmente quando existir a ostensibilidade, ao que se apresentam publicamente como família. Não é isso? Sim. Mas a estabilidade, porque não são relacionamentos ocasionais, casuais, não é? Então, existe a estabilidade, a ostensibilidade e a afetividade, que hoje é alçada ao valor, à condição de valor jurídico. Esta é a figura da família do nosso século XXI. E é neste século XXI que nós estamos aí encontrando a nossa emenda constitucional, que passou, logicamente, né, passou por uma transformação muito grande, porque foi uma grande luta, em 1977, não é, para que a Lei 6.515 entrasse em vigor, não é? E antes tivemos a emenda constitucional, vou fazer uma rápida digressão histórica aqui, mas nós sabemos que, naquela oportunidade, ainda se falava em família legítima e família ilegítima, não é? Aquelas formações, ainda que as pessoas desejassem se casar, não podiam se casar, porque só havia o desquite. E o desquite não punha fim ao vínculo do casamento. Aquele que se casasse, sendo desquite, quisesse se casasse e depois se desquitasse, porque já existia o desquite no ordenamento jurídico, se quisesse se unir novamente a uma outra mulher, ou esta mulher desquitada quisesse se unir a outro homem, seguramente formaria uma família ilegítima. Este era um contexto, vamos falar de quanto? De 33 anos atrás. Não é verdade? 33 anos atrás. O que aconteceu em menos de 100 anos e muito mais rapidamente de 33 anos para cá? Nós tivemos uma transformação muito grande, a passadas largas, porque a partir de então se abriu a porta para o momento em que se pode dissolver o vínculo do casamento e outro casamento já pode ser, não é, também constituído, não é, a partir do divórcio, e não existe hoje mais limitação para o número de casamentos. Aí nós perguntamos, uma emenda constitucional a esta altura, que nos traga o texto, como trouxe, o casamento pode ser dissolvido pelo divórcio. Ponto. Suprimindo o lapso temporal de 1 ano após a separação judicial e 2 anos da separação de fato, não é isso? Então, vamos discutir um pouco, porque existem aí 2 correntes, opiniões divergentes, e, obviamente, ambas se encontram estruturadas, e já posso adiantar que essa nossa matéria vai ser matéria de regulamentação infraconstitucional, sem dúvida, porque ficou no ar, não é? Pode ser dissolvido pelo divórcio, mas não proíbe outra forma. Então, o que nós podemos entender? Então, será que a separação coexiste? Ela está conflitando com a norma constitucional?
a separação judicial extrajudicial nos termos da lei? É isso que nós vamos discutir aí, não é? Vamos ver as condições quais são. O importante só é nós deixarmos claro aqui que nós estamos num período de reflexões, não é? Acredito que todos nós estejamos refletindo. Posição formada, nós vamos acabar sabendo que o Judiciário e o Legislativo irão se manifestar seguramente. Mas nesse tempo que nós temos aí, de menos de um mês, não é? Da emenda constitucional já em vigor, vamos ver o que vem acontecendo aí no nosso cenário jurídico. Como eu disse, a emenda constitucional número 66, que é de 13 de julho de 2010, entrou em vigor dia 14 de julho, deu nova redação ao parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal. E aí vejam que esse artigo 1º traz esse novo texto. Eu tomei a liberdade de colocar o caput do artigo 226, que não está objetivamente na emenda constitucional, mas para ficar mais didático, né, para nós entendermos. E perdoem agora até interromper, mas eu acabo de identificar aqui a doutora Verônica Aparecida da Mota César Ferreira, digníssima consultora da nossa Comissão de Direito de Família. Interrompo porque ela merece a nossa reverência e uma citação pessoal, não havia identificado. Doutora Verônica, obrigada pela presença também. Eu que agradeço, nós agradecemos. Então, retornando, como dizia aqui, este texto traz que a família base da sociedade, o nosso caput, tem especial proteção do Estado. E vem exatamente o texto como consta agora nos termos da emenda. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Ponto. Aí a pergunta. A família continua sendo a base da sociedade, não é? Sim. E continua merecendo a proteção especial do Estado. Que proteção é essa? A grande discussão hoje é até que ponto deve o Estado intervir nas relações de família, não é isso? Até que ponto? E os defensores da não intervenção do Estado dizem exatamente o seguinte: é uma questão da autonomia, né, do ser humano. Ele decide se casar sem pedir a opinião do Estado, depois, quando ele vai se separar, que ele pode se divorciar, não quer mais manter o vínculo, vai pedir a opinião do Estado por quê? Esse é um dos argumentos. Mas e aí eu vou rebater da seguinte maneira, ou vou apresentar argumentos no sentido de que, logicamente, que se o Estado não regrar as relações de família, nós vamos retornar a um estágio, eu não digo até que ponto deve interferir, isso é o que se deve estudar. Agora, não interferir de forma alguma, é nós termos aí as formações ao bel prazer, não é? E nós sabemos que a criatividade humana é ilimitada, não é verdade? Porque se eu sou do tempo que existia namoro, noivado e casamento, não é verdade? Como eu costumo dizer, eu sou praticamente da época do Código de Hammurabi, né, doutores? Né? O código que eu aprendi foi de 16, viu? Deixa eu especificar aqui. Mas a bem da verdade, não é verdade? Mas a bem da verdade, eu devo dizer que eu sou do tempo que ainda era namoro, noivado e casamento. E hoje nós sabemos, já decantados em versos jurídicos e prosa, nós sabemos que já existem os ficantes, não é? As famílias reconstituídas. Eu mesma, no congresso do ano passado, Direito de Família, comentando a respeito dos ficantes, né, a doutora Euclides de Oliveira, em um congresso do Direito de Família, do IBDFAM, textualmente apresentou esse trabalho, porque é a pessoa que fica. Tem alguma conotação? Não tem? O namoro tem ou não tem uma repercussão? O que é namoro, o que é união estável? Nós estamos vivendo hoje esse tipo de discussão. Eu até falei a respeito do acontecente. Né? E quem já me ouviu sabe disso. O acontecente é justamente aquele quando os casais nos procuram e nós perguntamos a respeito da situação das famílias e nos dizem, mas então os filhos, não sei, aconteceu. Aí eu digo, bom, mas aconteceu, só que esse é o acontecente, porque o aconteceu continua acontecendo. E quem é responsável pelo acontecido é quem fez acontecer. Não é verdade? E o acontecido precisa estudar, precisa se morar, se alimentar, não é verdade? Ele precisa do tratamento da saúde, ele continua acontecendo. Então, para quem não conhece o artigo 229 da Constituição Federal, se não é pelo bom senso, é pela determinação constitucional, nós temos que dizer que este acontecente é a responsabilidade objetiva daqueles que fizeram acontecer. Não é verdade? E depois nós vamos ver a questão complementar.
Pois hoje, até estava anteontem falando, hoje é segunda, anteontem não, foi quinta-feira, anteontem para mim são 2 dias úteis antes. Aí hoje nem sei que dia é mais, hoje é quinta, então foi na terça, foi anteontem mesmo. Então eu falava a respeito de alimentos gravídicos. Quer dizer, da forma como nós andamos, né, a lei da guarda compartilhada de alimentos gravídicos, nós temos uma Constituição Federal riquíssima, né, que aliás até em matéria que deveria ser, nós sabemos disso, né, existem dispositivos formalmente constitucionais, mas materialmente deveriam ser objeto de legislação ordinária ou infraconstitucional, né? E hoje nós falamos nessas situações. Nós temos que discutir as famílias reconstituídas, recompostas, não é? Então, no momento em que, obviamente, a sociedade caminha, né, para uma necessidade de soluções que sejam mais céleres, nós sabemos disso. Por outro lado, eu pergunto aqui, as pessoas têm obrigação ou dever legal de se casarem? Ou elas optam pelo casamento e optam pelo regramento formal e assumem formalmente, contratualmente, já dizia o professor Silvio Rodrigues, que casamento é um contrato eclético, misto, de direito de família. Por quê? Porque ele alia justamente a questão da disposição da vontade da parte, que é um contrato, alia a intervenção do Estado, que traz o regramento para o casamento. Não é verdade? E ele dizia misto por quê? Porque nem só é contrato e nem só é instituição. É um contrato misto de direito de família. E nós devemos entender que realmente existe intervenção do Estado necessária. Até que ponto é que nós vamos discutir? Não é verdade? Porque senão as famílias vão proliferando. As que já existem na sociedade, nós sabemos que nem todas recebem tratamento legal. É fato ou não é? É fato. É fato. Nós temos hoje já uma sólida construção, posso dizer sólida, jurisprudencial, no que tange ao reconhecimento da homoafetividade. Pessoas do mesmo sexo que desejam se unir e constituir suas famílias. Não temos uma legislação própria para isso. Não é verdade? Mas temos decisões, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, determinando as varas de família que resolvam na vara de família, decidam no âmbito da vara de família as questões das uniões homoafetivas, porque são família quando se deseja constituir família. Não é verdade? A intenção é constituir família. Tem todas as características que nós falamos, afetividade, ostensibilidade e estabilidade. Então, nós estamos vivendo esse momento. Penso eu, e pelo que li, e já dizendo de uma das correntes, não é? No sentido de que, se o casamento pode ser dissolvido, civil pode ser dissolvido pelo divórcio, o fato é que ele já podia ser dissolvido pelo divórcio. Não é verdade? Já podia. Foi suprimido, como diz aqui, o requisito de prévia separação judicial por mais de 1 ano ou de comprovada separação de fato por mais de 2 anos. Há quem entenda que se aplica imediatamente pelo simples fato de dizer que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. E há quem entenda que não, porque, afinal de contas, não existe conflito. Não existe incompatibilidade com a legislação infraconstitucional. Ao contrário, é quem vai regulamentar de que forma que esse divórcio vai se dar. Ele é divórcio direto, indireto, quer dizer, se existir separação judicial ou extrajudicial, ele existe o divórcio indireto, que é a conversão de separação em divórcio. Não é verdade? Nós vamos discutir isso mais um pouquinho. Então, vamos lá. É importante falar um pouquinho a respeito do contexto constitucional. A minha pasta... obrigada. Muito rapidamente, mas é importante nós falarmos para nós entendermos onde nós estamos, nos situarmos. Pelo seguinte, até 1934, né, nós não tínhamos um tratamento constitucional para a questão do desquite. Aliás, nós tínhamos o casamento até 1890, já vem os ares da República, que vem já trazendo para nós a questão aí, né, desse casamento civil, porque a separação entre igreja e Estado, eu não preciso me alongar nisso, mas nós sabemos que é a partir de 1890 que passa a existir o casamento civil, não é verdade? Antes disso era só religioso. Então, nós tínhamos um casamento civil a partir de 1890 e só houve tratamento constitucional em 1934,
Quando? E vejam que é uma Constituição que esteve em vigor de 16 de julho de 34 a 9 de novembro de 37. No artigo 144, né, rezava o seguinte: a família constituída pelo casamento indissolúvel está sob a proteção especial do Estado. Ponto. O que nós vemos de diferente do que nós temos aqui hoje? Casamento indissolúvel, porque a família ainda é base da sociedade e merece a proteção especial do Estado. O caput é exatamente esse, do artigo 226. E aí, no parágrafo único, a lei civil determinará casos de desquite e de anulação de casamento, havendo sempre recurso ex officio com efeito suspensivo. Por quê? Porque era o interesse, obviamente, de que a família se estruturasse pelo casamento. Certo? Então, era o norte daquela sociedade. Em 1930, na Constituição de 34. Então, já se falava em desquite. Detalhe, se eu falei da Constituição de 34, nós temos um Código Civil de 1916, que já estabelecia o desquite. Certo? Então, em 1990, nós tivemos o casamento civil, o direito codificado em 1916, prevendo já a dissolução da sociedade conjugal, mas não do vínculo. Então, retornando, aí o recurso ex officio, né, que o doutor Rui tão bem lembrou, não é? Com efeito suspensivo ainda, né? Tá certo? Então, é bom lembrar, parágrafo único do artigo 144 da Constituição Federal de 34. E depois, nós vimos aí, só situando, né, porque hoje o que se discute é isso, mas por que a sociedade conjugal, manter a sociedade conjugal? Que interesse tem manter a sociedade conjugal se as pessoas querem logo dissolver o vínculo? Eu pergunto, se as pessoas quiseram constituir o vínculo, e nós vimos muitas notícias, eu fico muito preocupada com os doutores Googles e doutores, né? Na verdade, doutor Fantástico, Data Máxima, Vênia, né? Mas que, de repente, as pessoas saem ensandecidas, enlouquecidas, atrás de medidas. Os advogados têm que entrar com o divórcio imediatamente. Aí você esquece que se formou ali um vínculo, que se pretendia um vínculo que fosse por toda a vida. Obviamente que ninguém está dizendo que vai durar, porque até Vinícius de Moraes, não é verdade, com muita propriedade disse, que seria eterno enquanto durasse. Esse durasse, quer dizer, enquanto houvesse, vamos traduzir, né, para o nosso juridiquês, enquanto houvesse vínculo próprio do afeto, não é? Enquanto houvesse a intenção de manter aquele vínculo, respeito, a consideração. Porque quando faltassem esses elementos principais, primordiais para uma união, obviamente que já estaria estremecida a relação que se constituiu. Mas temos que lembrar disso. A sociedade é importante porque a sociedade conjugal constitui o quê? Como eu disse, são deveres lá de fidelidade, coabitação, papapá. A separação põe fim, dissolve o quê? A sociedade conjugal. E a sociedade conjugal, imediatamente quando se dissolve, põe fim aos deveres de fidelidade, coabitação e regime de bens. Não é isso? Pronto. Aí, mas então por quê? Você já quer colocar fim a isso tudo e não quer... por que já não dissolve o vínculo logo? Eu vou deixar isso um pouco mais para frente. Então, falei de novela, agora me entusiasmei, né? Fantástico. Mas, mais para frente um pouquinho. Mas só para não perder o ritmo aqui, a Constituição Federal de 37. Vejam bem do que nós estamos falando aqui. Em 37, porque nós não fazemos essa digressão normalmente, parece que tudo aconteceu com a Emenda Constitucional de 66. Temos que lembrar um pouco da história e do contexto em que se insere essa emenda constitucional atual, para entender, não é, essa evolução, porque muitas vezes, em nome da celeridade, em nome da praticidade, em nome de outros elementos, informalidade, não é verdade? Nós acabamos por esquecer a natureza dos institutos, não é? O porquê do regramento, e que não deixou de existir liberdade para as pessoas constituírem as suas famílias dessa forma. Ninguém é obrigado a casar para constituir família, pois se houver fidelidade, se houver os princípios de lealdade, respeito, consideração, não é verdade? Nós sabemos que pode, intenção de constituir família, nós sabemos que pode existir uma união estável, que é aquela que pode ser convertida em casamento, ou seja, tem exatamente os mesmos moldes, não é verdade? Então, vamos pensar um pouquinho, fazer um pouco essa analogia, para não ficar naquela de, rapidamente, né, que bom que já aconteceu, todo mundo esperava por isso. Então, vamos olhar um pouco a nossa história. A Constituição Federal de 37, no artigo 126,
Repete, a família constituída pelo casamento indissolúvel está sob a proteção especial do Estado. Continua? Continua. Qual a diferença da de 37? Ela não fala mais do desquite, certo? A de 34 fala do desquite, a de 37 não fala, silencia. Primeira pergunta que eu faço a vocês, deixou de existir o desquite porque a Constituição silenciou? Tá, então só para a gente pensando mais para frente um pouco, não é? Dando os elementos de convicção para todos aqui. Voltando, então, as famílias numerosas serão atribuídas compensações na proporção de seus encargos, e aí vai. Bom, o período de vigência está aí, para não ser cansativo ou repetitivo, mas já consta aí nesse quadro para ficar mais fácil de acompanhar. Constituição Federal de 46, que esteve em vigor até 14 de março de 67. Artigo 163. A família é constituída pelo casamento de vínculo indissolúvel e terá direito à proteção especial do Estado. Não continua? Continua indissolúvel, proteção do Estado, e onde é que está o desquite? Não está. Não está na Constituição, mas continuava no ordenamento infraconstitucional. Certo? Muito bem. E aquela é as famílias ilegítimas, aquilo tudo que nós sabemos. Constituição de 67, artigo 167. A família é constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos poderes públicos. Parágrafo 1º, assim varia porque é o parágrafo 1º. O casamento é indissolúvel. Certo? E eu lhes pergunto, onde é que está o desquite? Não está. Na Constituição, mas está no Código Civil, que ainda estava em vigor, não estava? Estava. Ainda se formavam famílias ilegítimas fora do casamento. Hoje chamadas famílias extramatrimoniais, que tanto podem ser famílias que se constituem por união estável, como por outras formas que não deixam de ser fora do casamento, concordam? Então, a nossa terminologia hoje já foi assimilada. Não se fala mais em família, nem pensar em falar em família ilegítima. Mas, seguramente, as que não forem matrimoniais são extramatrimoniais. Certo? Podendo ou não serem convertidas em casamento, isso é outra história. Mas são núcleos familiares. Aí vem. Constituição de 67. Artigo 167. Aí isso eu já li. Já. A emenda constitucional número 1 de 69. De 69 até 77. O que aconteceu em 77? Que já esteve assim perfeito até 77. Nós temos a lei do divórcio. Então, vamos falar da emenda número 1, de 69 a 77, artigo 175. A família é constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos poderes públicos. O casamento é indissolúvel. Pronto, de novo. Não é? Repete. Agora, aí nós tivemos, quer dizer, nesse período todo, nós tínhamos o Código de 16, que em seu artigo 315, quando tratava da dissolução da sociedade conjugal, estabelecia que a sociedade conjugal termina, aí vinha pela morte, pela nulidade, inciso 3º, pelo desquite, amigável ou judicial. Esse tempo todo, o inciso 3º do artigo 315 do Código Civil em vigor. Não é? Depois, nós tivemos a emenda constitucional número 1, como eu disse, de 69. Tivemos uma emenda constitucional, nesse meio tempo, nós tivemos a lei do divórcio, né, em dezembro de 77, que aí prevendo, sim, a dissolução da sociedade e também do vínculo. E tivemos, antes, porque foi em dezembro a lei, obviamente tivemos uma emenda constitucional. É aí que eu faço mais uma paradinha, um parágrafo aqui, um parênteses aqui. Nós tivemos, em 28 de junho de 77, a emenda constitucional número 9. Tá? Então, nós tínhamos a número 1 e agora tínhamos a número 9, que rezava, dava uma nova redação ao artigo 175, parágrafo 1º da Constituição, e rezava: a família é constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos poderes públicos. Igual. E o que essa emenda introduziu? O casamento somente poderá ser dissolvido nos casos expressos em lei, desde que haja prévia separação judicial por mais de 3 anos. Certo? Então, começa na emenda constitucional número 9. Depois disso, veio a legislação infraconstitucional, que é a lei do divórcio, em 77, dezembro, dizendo de que forma seria a separação, de que forma seria o divórcio. Artigo 2º da emenda constitucional número 9. A separação poderá ser, de fato, devidamente comprovada em juízo e pelo prazo de 5 anos, se for anterior à data desta emenda. Teria que ser 5 anos anteriores, portanto, à
77, para poder se falar em divórcio, né? A separação de fato, que daria direito, né, ao divórcio, 5 anos depois. Então, vejam aqui. Da emenda número 9, nós tivemos a Lei 6.515, né, perdão, tivemos, depois da Lei 6.515, a Constituição Federal de 88, esta sim, trazendo uma transformação visceral no direito de família, porque reconhece novos núcleos familiares, porque estabelece o princípio da igualdade, da isonomia, como nós já falamos aqui, da paternidade responsável, da dignidade da pessoa humana, princípio da pluralidade das entidades familiares, enfim, proteção integral da criança e do adolescente. Então, são novos ares, aí sim uma página totalmente diferente do que nós vemos em 88. E a partir depois de 88, vem agora, já em 88, se reconhecendo expressamente, né, a dissolução do vínculo do matrimônio pelo divórcio, né, mudando-se o período, né, em que seria concedido o divórcio, a separação de fato por 2 anos e após separação judicial, né, por conversão 1 ano após. E depois disso nós temos a nossa emenda constitucional número 66 de 2010, conforme nós dissemos, que suprime prazos, suprime separação, ou seja, silencia a respeito da separação. Primeira pergunta que eu faço, nós já vimos isso na nossa história? Já. Nós vimos que todas as constituições que antecederam, não é, também silenciavam a respeito do desquite, enquanto ele existiu, até 77. Certo? Muito bem. Então, primeiro, um contexto histórico, só para nós mostrarmos como, né, se deu, né, na história do nosso recente, né, porque é menos de 100 anos. Na legislação infraconstitucional, então, aí sim, temos a Constituição estabelecendo e tivemos essa evolução na legislação infraconstitucional. Código de 16, em vigor até 26 de dezembro de 77, no que tange a questão do desquite, e aí sim, a partir de 77, existindo a dissolução da sociedade pela separação judicial, não havia outra modalidade, e depois, ou então o divórcio dissolvendo o vínculo do matrimônio. Bom, Lei 1.615, né, nos artigos aqui que nós vimos, a Lei 7.841, perdão, é 79. Perdão, está errado aqui. É de 89, perdão. 7.841 de 89, tá? Está lá o prazo de vigência, a partir de 17 de outubro de 89, que modificou o prazo, e essa Lei 7.841, de 17 de outubro de 89, em primeiro lugar, no artigo 1º, revogou o artigo 358, do ainda vigente Código Civil de 16, porque se fazia distinção no artigo 358 entre dos filhos incestuosos e adulterinos. E a partir da Constituição de 88, não se podia mais, os filhos deveriam receber tratamento igual. Então, aí, revogou expressamente o artigo 358, que dizia que os filhos incestuosos e adulterinos não podiam ser reconhecidos. Obviamente que essa lei expressamente revogou esse artigo do Código Civil de 16. E o artigo 2º trouxe o encurtamento desse prazo. Né? O pedido, que na época era feito por 3 anos, passou a ser de 1 ano, a partir da separação judicial, e o que era de 3 anos passou a ser de 2 anos, né, para fazer o divórcio direto. Mas vejam que interessante, ainda nessa lei de 89, se determinava que o divórcio direto fosse concedido ainda com base nos artigos
precisa mais de nada para coisa nenhuma. Né? Pronto, o advogado está de plantão. Eu até comentei com o pessoal, falei, agora para alimentos gravídicos, aquele que quiser fazer a defesa de, por exemplo, uma questão de azoospermia, porque ele não pode, ele tem a impotência generande, na verdade ele não pode gerar filhos, ele tem que estar com o exame na mão, porque em 5 dias nem dá tempo de levar para o advogado. Concordam? Data máxima vênia, viu, doutor Catani? Brincando um pouco. Então, não é? E Vossa Excelência, inclusive, que por quem respeito demais, até conduzindo a nossa Procuradoria-Geral do Estado, então, à época, né, a assistência judiciária, e eu, lá na época, na São Judas, também coordenando o núcleo de prática jurídica e o escritório de assistência judiciária. Né? Então, nós temos essa história. De repente, eu vejo tudo isso acontecendo, né? Mas, enfim, vamos lá. Acabaram de criar o novo. Na área criminal tem um advogado de porta de cadeia, né? Agora tem o advogado Porta de cartório? Porta de cartório. Olha, eu nem vou entrar nesse mérito, porque quem já me escutou falar sobre a Lei 1441 sabe os meus comentários a respeito. Mas ficam para uma outra oportunidade, para não cansá-los e para poder terminar o meu raciocínio. Podem vir a hora aqui. Mas, enfim, só continuando aqui. Então, a emenda constitucional valoriza as relações humanas, porque as relações matrimoniais felizes não se mantêm porque a lei assim exige. Ninguém é fiel ao outro cônjuge respeitando e assistindo por obrigação legal, mas porque está ligado ao outro pelo vínculo do afeto. Este é um argumento. Sem dúvida que é um argumento considerável. Mas nós temos que pensar, não é, em larga, né, de forma a que o espectro de atuação, de alcance do que nós estamos falando não se pontualize. Não é? Confere ao ser humano a devida autonomia privada, cabendo-lhe decidir sobre a manutenção ou não de sua vida de casado. Antes de eu ler ali, eu vou dizer, também ao ser humano compete decidir se casa ou não casa, como eu já disse. Manter é algo que já se responsabilizou anteriormente, não é isso? Aliás, hoje tem até não tem aquele data vênia? É coisa de coordenador de estágio mesmo, né? Diz que tem um estágio probatório, não tem? Tem, não tem? Depois, se der certo, casa. Não é assim? Como é que é estagiário? Será que é o... Tem ficante, tem acontecente, tem estagiário. Namorido. Namorido tem. Namorido já vi. Mas deve ser estagiário, porque estágio probatório, né? Deve ser estagiário. Noviciado, não é? E aí, nesse caso, respeito aos direitos de terceiros e limitações constitucionais à sua liberdade. Bom, e aí a célebre pergunta que todos fazem. A separação continua existindo? E aí, como nós ficamos? Não é isso? Era isso que queria ouvir? Se a separação continua existindo, mas eu já dei os elementos, não é? Para nós raciocinarmos juntos aqui. Vejam. Entendimentos divergentes. Primeiro, aqueles que entendem que não existe mais a separação. Perdão, os que entendem que coexiste. Isso. A nova redação do parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal em nada modifica os requisitos para obtenção do divórcio, estabelecidos no artigo 1580 do Código Civil de 2002. Os pressupostos para a separação e o divórcio devem ser fixados em legislação infraconstitucional. A emenda constitucional não revogou os artigos 1571 e 1578, revogou? Não. Expressamente proibiu? Não. Silenciou? Sim. Tem história anterior mostrando isso para nós? Tem. Quem regula, né, a legislação infraconstitucional? Então, esses são os argumentos. Aí, a legislação haverá de regrar a forma em que o divórcio será concedido. Muito bem. No silêncio, a separação coexiste. Essa é a conclusão a que chegam os defensores dessa vertente. Da outra, a separação foi extirpada do ordenamento jurídico, em decorrência da nova redação dada ao artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88. Por quê? Justifica-se, porque a ideia era essa, que não existisse mais a separação judicial ou extrajudicial, que não existisse mais o divórcio indireto. De 77 para cá, veio caminhando nesse sentido. Na verdade, de não ter o rito de passagem, como eu disse. Porém, em razão de quê?
A sociedade está mais madura. Hoje já aceita o divórcio que não aceitava. Deputado Nelson Carneiro, lá do céu, que o diga, não é verdade? A luta que foi, não é verdade? Porque existia a corrente dos divorcistas e dos antidivorcistas. Então foi travada uma luta. Nós sabemos disso, para se chegar a essa questão, não é verdade? Não é, doutora? E aí, vem... A menor intervenção do Estado na vida do cidadão é que tudo se deseja. Quer dizer, quanto menos o Estado estiver intervindo, melhor. Porque as pessoas têm que ser responsáveis, elas têm que realmente decidir, né, o que elas desejam para as suas vidas, a forma de elas serem felizes. Se nós formos por essa linha, nós temos que entender que a homoafetividade tem que ser regulamentada imediatamente, não é verdade? E a socioafetividade também, não é verdade? E a lei de 2010 também, que naquilo que ela não comportou maiores avanços, na alteração biológica também deveria ser, né, mais aprofundada. Só fazendo aqui uma observação. Outra coisa. É um instituto anacrônico, completamente fora do tempo. Para que falar em separação se já pode ter o divórcio? Não é? Os defensores dessa posição. É uma livre decisão do casal. Tem que ser. O casal decide se quer divorciar e divorcia. E extingue-se a culpa, porque a culpa é a grande vilã, né? É a grande megera, né, das questões do casamento. Muito bem. Ou da separação e da dissolução do vínculo do matrimônio. Bom, mas aí vem as perguntas. Nós temos as duas posições. E como fica a conversão de separação e divórcio? Se existir separação, ainda existe conversão. Mas e as ações de separação judicial que estão em curso? Como ficam? E as escrituras de separação que foram feitas e que esperavam um ano para poder converter em divórcio? Então, nós temos que pensar o seguinte. Houve quem defendesse que, a partir do momento, dia 14 de julho já, temos a emenda constitucional plenamente aí, vigente, em vigor para nós, entendeu o seguinte, automaticamente estariam já convertidas as ações de separação e divórcio. Data máxima vênia, eu divirjo. É impossível. Porque o pedido é um. E o juiz... Agora, só que eu vou trazer uma notícia aqui, quer dizer, o que está acontecendo? Eu nem trouxe estatística, aliás, eu até tenho, mas nem vou me aprofundar nisso, porque eu acho que o que nos interessa também seria abordar esses pontos aqui, não é? Até porque nós teremos dois ilustres conferencistas depois de mim, eu só estou aqui, não é, fazendo o aquecimento, né, doutor Catani? Então, como eu disse, vejam só, em Fortaleza, imediatamente, já no dia 15, o Fórum Clóvis Bevilacqua, de Fortaleza, já o diretor do fórum, entendeu que ele já estabeleceu um prazo do dia 13 ao dia 17 de setembro para que se faça um mutirão e todas as ações de separação que estão em curso, as partes sejam chamadas e já se faça a conversão de divórcio ali mesmo. Por favor, eu cito a fonte. E aqui, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Então, já tem data, tem uma semana fixada para essa finalidade, o mutirão. Depois, as pessoas serão orientadas acerca da extinção da necessidade de separação por obtenção do divórcio. E ali mesmo o casal poderá homologar o divórcio. Ainda que o pedido tenha sido de separação, poderá ser homologado o divórcio. Então, é a determinação do TJ do Ceará, segundo a fonte. E aí nós pensamos, não se pode falar em converter imediatamente. Como aconteceu, vou até dizer para vocês aqui, vou dar um exemplo, quando a Lei 11.441 entrou em vigor, muitas ações de inventário foram extintas de ofício, no juízo monocrático. Foi necessário subir ao Tribunal de Justiça para o Tribunal dizer de jeito nenhum. Aliás, é a Resolução 35 do Conselho Nacional de Justiça que regulamenta a forma como vai ser aplicada essa lei, não é? E nós temos o provimento 117 do Conselho Federal da Ordem, nós temos que estar atentos a ele. E vou dizer a vocês, não, tem que chegar até o tribunal, ou seja, 1 ano e meio depois, para dizer, volta, porque é opcional. As partes podem escolher se elas vão se separar, ou o inventário será feito, ou o divórcio. Os três, né? Porque os três podem. Por escritura pública ou pela via judicial. E se a parte quiser a via judicial?
Você pode negar a prestação da justiça? Pode o acesso à justiça? Não. Olha que interessante. Então, a mesma discussão, mutatis mutandis, nós vamos ver essa situação agora. E essa é uma preocupação que nós temos sempre, porque com essa questão da celeridade, da informalidade, da praticidade e tantas dades, pode acabar acontecendo uma fatalidade, uma barbaridade, não é? E uma novidade que seguramente não virá para a contribuição. Eu não estou dizendo que péssimo, que horror. Não, não sou arauto do Apocalipse. O que eu vim dizer aqui é, calma, temos que, como bem disse aqui, eu vou citar, doutor do Colégio Notarial do Brasil, que preside o Colégio Notarial do Brasil, me desculpem, aqui me falha, para não ficar procurando demais, mas está entre os meus achados e procurados aqui, mais procurados do que achados. Bom, mas de qualquer forma, o Colégio Notarial do Brasil, seção de São Paulo, já se manifestou da seguinte forma: cautela, muita cautela, vamos avaliar, vamos esperar, já 14 de julho foi ontem. Calma, vamos amadurecer, vamos escutar os doutrinadores, vamos escutar a jurisprudência, vamos ver a lei infraconstitucional. Vamos esperar um pouquinho. Hoje ainda é dia 5 de agosto, certo? E aí vem, só para vocês saberem, se em São Paulo foi assim, no Rio de Janeiro, o 14º ofício de notas já está entendendo que é aplicável, imediatamente aplicável, e já está realizando as escrituras dessa forma, sem prazo de lei e divórcio e tal. Também citando fonte, como eu digo, dos próprios sites. A pesquisa que eu fiz para trazer aqui para os senhores a título de ilustração. Fátima. Recife, 5º ofício. Já está, perdão, eu disse ofício, desculpem, tabelionato, ofício de notas, né? Serviço notarial. Porto Alegre, o 3º tabelionato já está fazendo também. Então, o que nós estamos vivendo? Se nós estamos vivendo agora exatamente aquele período de cada um está interpretando de uma forma. Então, os intérpretes estão tendo posições diferenciadas. E nós vamos ter que tem que esperar baixar essa poeira realmente, conversarmos muito, discutirmos a respeito. Falou, doutora? Não, desculpe. Para amadurecer esse amadurecimento, é necessário agora, entendendo que sim, já tivemos historicamente, eu já disse o que aconteceu, não é? Coexistiu o desquite com a questão da indissolubilidade do casamento, sem nenhum momento ter sido citado na Constituição de 37 até 67, 40 anos de silêncio constitucional. E os desquites sendo realizados. E aí, só para finalizar, as questões pontuais. São tantas as questões, mas eu gostaria de chamar a atenção para algumas delas, né? Primeiro, quando alguém